Bom, então hoje nós vamos começar o capítulo 19 de Apocalipse. A gente está fazendo a exposição de Apocalipse, né? Que é um livro, né, que, ao contrário do que naturalmente a gente pensa, é um livro muito claro, é um livro que é a revelação de Jesus Cristo, é um livro que condensa, né, toda a Bíblia, e é um livro que as pessoas acham difícil. Por quê? Porque as pessoas ficam procurando o significado lendo só Apocalipse. Então a pessoa que vê muita dificuldade em Apocalipse é porque ela não conhece o que é a Bíblia. Porque o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é a palavra de Deus, e ele fala que a gente deve examinar as Escrituras, porque são as Escrituras que testificam dele. E o Apocalipse conta várias vezes a história que vai desde a primeira vinda de Jesus até a segunda vinda de Jesus. E no capítulo 19, né, nós temos um capítulo, né, que é fruto, né, de muitas dissensões, de pensamentos diferentes, de conflitos, né? E nós vamos estar lendo, né, expondo aquilo que nós alcançamos. Então, nosso objetivo não é briga, não é dissensão, mas é procurarmos daquilo que nós temos alcançado, fundamentado na palavra de Deus, né, fazer essa exposição. Porque é aqui que está aquilo que é chamado de o milênio, né? Então, quando se fala do milênio da igreja, né, existe várias posições, mas nós vamos ver a leitura e procurar falar dessas posições, né, enquanto a gente vai fazendo essa exposição aqui. Apocalipse 19. Depois dessas coisas, ouvi uma grande voz, como de numerosa multidão, dizendo: Aleluia! A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os teus juízos. Pois julgou a grande meretriz, que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos servos. Segunda vez disseram: Aleluia! E a sua fumaça sobe pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos e os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, que se acha sentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia! Saiu uma grande voz do trono clamando: Dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, os pequenos e grandes. Então ouvi como voz de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo: Aleluia! Pois reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremo-nos, exultemos e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado a vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve: bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Nós vamos continuar, mas vamos fazer a exposição desses 10 primeiros versículos, né? Porque tem muitas informações, né, que estão colocadas aqui, né? Então, começa dizendo, né, depois dessas coisas, né, depois dessas coisas do quê? Da destruição da Babilônia. Quem que é a Babilônia? A Babilônia representa, naquele tempo, a cidade de Roma, que é chamado lá a mãe de todas as meretrizes, e é chamada a mãe de meretrizes porque não é só Roma sozinho, mas toda a cidade onde se vende, né, tudo que diz respeito ao prazer com as suas diferentes formas, né, de mercadoria, né, de desejos, né, enfim, tudo isso, né, do jeito que a pessoa quiser, né? O que eu quero eu faço. Então não existe parâmetro, né, como diz lá em Salmos: diz o insensato no seu coração, não há Deus, e aí ele anda totalmente sem freio. Então a Babilônia representa o que? Esse lugar da carnalidade, né, do prazer sensual, sexual, sem nenhum critério, né? Então, depois da destruição dela, né, ele ouviu essa grande
voz como de numerosa multidão, dizendo: aleluia. A salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Não fala que ficaram agora do nosso Deus, sempre foram. Deus sempre reinou. E a nossa vida pela fé é exatamente porque os nossos olhos não mostram aquilo que é a realidade. A realidade é que Deus reina, sempre reinou, nele não há sombra de variação, de mudança, e todas essas revoltas que são aparentes, elas serão que cairão por terra, e ato por ato, tempo por tempo, cada vez mais vai ficar claro que Deus nunca saiu do trono. Ele tem tolerado a iniquidade, ele tem tolerado essas confusões todas que têm acontecido, porque ele tem um propósito. E qual que é o propósito dele? Que as pessoas se arrependam, que as pessoas cheguem ao arrependimento, porque quando o juízo dele for manifesto, é um juízo totalmente o que é implacável. Deus é luz e nele não existe trevas nenhuma. Então aqueles que estão nas trevas têm ainda o que? A possibilidade de se tornarem luz. E se tornam luz através do que? Da graça, do sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Então aqui fala que são verdadeiros e justos os seus juízos. Então quando ele julgou a grande meretriz e mostrou no capítulo anterior toda a destruição que aconteceu, não dá para você falar assim, não, mas que dó. Os mercadores, as pessoas que participavam, né, daquilo que a grande meretriz faziam, elas estão o quê? Assustadas. Mas o que está acontecendo? Aquilo que Deus sempre falou que aconteceria. O mal não vai prevalecer. Então aquela meretriz que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela ele vingou o sangue dos seus servos, porque ela se embriagava com o sangue dos santos, com a queda dos justos, com a morte daquelas pessoas que viviam para Deus. Eles foram perseguidos e mortos. Segunda vez disseram, aleluia, a fumaça sobe pelos séculos dos séculos, ou seja, não tem redenção, né, a partir, né, desse momento de destruição, né, para a Babilônia e para aqueles que se corromperam nela. Os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus. É importante a gente falar que no texto foi dito, povo meu, sai da Babilônia. Então, isso é a parte mais importante, talvez, para nós escutarmos isso, porque hoje é tempo de decisão. Então, quando fala, povo meu, sai da Babilônia, é porque o povo de Deus está o quê? Está na Babilônia. Ele não ia falar para sair se não estivesse lá. Então, cada coração, cada mente, quem tem ouvidos para ouvir, que pondere sobre isso, né, sobre essa decisão de não se deixar levar pelos sentimentos, deixar para depois algo que é urgente e grave. Saiu uma voz do trono dizendo, dai louvores ao nosso Deus, todos os seus servos, os que o temeis, pequenos e grandes. Então ouvi uma voz, como de numerosa multidão, como de muitas águas e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Alegremos-nos e exultemos a glória, porque já são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois lhe foi dada vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. O que é maravilhoso de ver aqui é que agora, né, nós estamos indo realmente para um final. Naquela esperança que muitas vezes nós temos, passando por uma aflição, olha, Deus trouxe um livramento, e aí nós temos aquele livramento, daí um pouco vem outra aflição, Deus traz outro livramento, e a gente vai vivendo, né, nessas aflições, como Jesus falou, que nesse mundo nós passamos por aflições, mas o nosso ânimo deve ser grande, por quê? Porque Ele venceu o mundo. O que está sendo dito aqui agora é que nós estamos perto agora de uma transição. Que transição que é essa? É o encontro de Jesus com a sua igreja. E aí na linguagem apocalíptica de simbologia, o encontro de um noivo com uma noiva, um casamento. Escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Então quem é convidado a participar desse grande banquete, né? Uma maneira da gente ver o Apocalipse 19 é nós vermos o que?
que é um capítulo de 2 banquetes. O primeiro banquete é esse que é a ceia das bodas do Cordeiro, aonde as pessoas são convidadas a participar. E fala que a vestimenta para participar disso, né, a roupa da noiva é o quê? Atos de justiça. O símbolo está vestida de linho finíssimo. E o que isso significa? Que ela se vestiu porque os seus atos são atos justos. Então a palavra de Deus está de novo nos levando aqui, que muito mais do que a gente ficar viajando, né, em histórias, né, mirabolantes, a noiva a si mesmo se ataviou. A igreja, ela está muito bem vestida. Por quê? Porque os seus atos são justos. Então aqui a diferença não é se canta bem, não é se prega bem, não é se a igreja está cheia, não é se a igreja está sofisticada, mas se a igreja é o lugar realmente da prática da justiça. Se as pessoas, né, praticam a justiça. E lembrando que Jesus, ele se apresenta no Apocalipse, o que? Sempre dentro da igreja. E ele fala tudo o que acontece na igreja. E aí ele fala sobre aqueles que estão na igreja e que são vencedores. E é curioso que ele não coloca assim uma expectativa que são todos. Ele fala assim: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. E o Espírito sempre está nos dizendo que nós devemos nos arrepender, que nós devemos nos apropriar, que nós devemos nos santificar. É isso que o Espírito sempre está nos falando. E o mundo, né, a Babilônia, a besta da terra, a besta do... O que está fazendo? É o contrário. Está querendo que nós tenhamos uma vida mais relapsa, né, negligente. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Nessa altura, o João, que está vendo essa visão maravilhosa, ele se prostrou diante do anjo, né, que estava mostrando essas coisas para ele, e foi adorar o anjo. Era tamanha, né, a grandiosidade do que estava acontecendo, que parece que o João aqui perdeu o juízo. Ele foi adorar o anjo. O anjo, porém, disse: vê, não faz isso. Eu sou como você, sou um conservo seu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Olha o foco aqui, ó. Adorar a Deus, olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Tá? Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Então, a profecia fala de quem? Fala de Jesus. Quem que é o centro de tudo? É Jesus. Quem que é o autor e consumador da nossa fé? É Jesus. Quem que é o noivo? É Jesus. E aí continua, né, na parte que é bem interessante. Fala assim, ó: vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os teus olhos são chama de fogo, na sua cabeça há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue. E o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montado cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do nosso Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus, para que comais carnes de reis, carnes de comandantes, carnes de poderosos, carnes de cavalos e seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para pelejarem contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército.
Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Assim que termina, né? Apocalipse 19. Então, nós falamos da primeira grande ceia, né? Que é a ceia das bodas do Cordeiro. E a segunda grande ceia, que é a ceia onde as pessoas não são convidadas a participarem, né? Como pessoas que vão comer, né? Mas as pessoas vão ser a própria comida, né? Então vai ser o banquete, né, onde as aves vão devorar os rebeldes, né? E é curioso porque quando se fala sobre a batalha do Armagedon, que todo mundo fica assim, receoso, né? Que existe filmes, né? E às vezes pregações que põem medo em todo mundo, você vê aqui que não tem batalha nenhuma. O que tem aqui é um massacre. Um cavalo branco e o seu cavaleiro, Jesus Cristo, né, o fiel e verdadeiro, aquele que julga e peleja com justiça, seus olhos como chama de fogo, como está lá em Apocalipse no capítulo 1, na sua cabeça há muitos diademas, e ele tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Ele está vestido com manto tinto, aqui fala que o seu manto está tinto, que sangue. Aí são dois significados, tanto o sangue dele, né, que foi derramado para a nossa salvação, como também o que? Um cavaleiro que vem para destruir os seus inimigos, e o sangue desses inimigos pode até respingar o que? Nas suas vestes, né? E o seu nome é o Verbo de Deus. E tinha exércitos, não é no singular não, é plural. E esses exércitos estavam montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Só que do fiel e verdadeiro, né, sai da boca dele uma espada afiada, e com ela ele fere as nações. Essa espada afiada é a palavra de Deus, é aquilo que nós estamos proclamando aqui. E ele mesmo regerá com cetro de ferro. Está lá em Apocalipse 12, está lá em Salmo 1, tudo isso falando o quê? A respeito de Jesus. E aí fala que ele não vai terceirizar essa ação, mas ele pessoalmente vai pisar o quê? O lagar do vinho, do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Ou seja, ele mesmo vai destruir o quê? Os rebeldes. Tem no seu manto, na sua coxa, o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No capítulo anterior nós vemos, né, a mesma história. A história, né, das pessoas se voltando em luta contra Deus, achando que vão, vencer a Deus. E lá fala que elas não vencerão. Aqui conta a mesma coisa, não vão vencerá. O versículo lá anterior era: pelejarão eles contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, porque ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aqui está escrito. Na coxa ele tem o nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então vi anjo posto em pé no sol, clamou em grande voz, aí chamou o que? As aves. Chamou as aves de rapina, tudo quanto é ave, vinde, porque vai ter comida para todo mundo agora. Reuni-vos para a ceia de Deus, para que comais carnes de reis, comandantes, poderosos, cavalos, cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, pequenos ou grandes. Ou seja, quem não foi convidado a participar da primeira ceia, vai participar da segunda ceia, não como convidado, mas como comida. E a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos foram congregados para pelejarem contra aquele que estava montado e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e o falso profeta foi com ela. E os sinais feitos diante dela, que seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram adoradores da sua imagem, os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Ou seja, é a estreia aqui, né,
do lago de fogo e enxofre, né? Então, se fosse uma inauguração, né, cortou a fita aqui do lago do fogo e enxofre, né? E os primeiros hóspedes chegaram. Quem que são? A besta e o falso profeta, ou seja, a besta que vem do mar e a besta que vem da terra, né? O anticristo, a falsa religião. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Então aqui essas pessoas ainda não estão indo para o lago de fogo e enxofre, elas estão morrendo. E aí essas pessoas que não foram convidadas para as primeiras ceia, que são as bodas, elas irão para o lago do fogo e enxofre, mas depois do julgamento. E assim termina esse capítulo 19, que muitas vezes é colocado como se fosse, olha, porque vai ter uma batalha, e a gente fica pensando, né, numa batalha bem estereotipada, aonde existem estratégias, aonde existem métodos, aonde existem estudos prévios, né? E aqui mostra que não é nada disso, porque a batalha é simplesmente por conta de identidade. É uma batalha jurídica, é uma batalha forense, é uma batalha por legitimidade. Então, desde que o mal entrou na terra, Deus, que leva muito a sério a sua justiça, tem trabalhado no sentido de extirpar o mal, salvando o seu povo. Então, na primeira vinda de Jesus, o que ele veio fazer aqui na terra? Ele veio salvar o seu povo. É tempo de salvação. E na sua segunda vinda, o que ele vem? Ele vem julgar as nações. Então esse evento maravilhoso do Messias, que muitos não compreenderam, não é? Que Jesus veio, se ele veio, por que o mundo continua do jeito que está? É só abrir Apocalipse e ver por que o mundo está do jeito que está. É só ver a revelação de Jesus para entender completamente, de maneira consistente, o que claramente está acontecendo e vai acontecer. Ele começa assim: as coisas que em breve devem acontecer. Não é assim que talvez aconteça. Esse é o cronograma que Deus tem aqui para essa terra, né? E aquilo que é chamado de batalha do Armagedon, a batalha do Apocalipse, é simplesmente o cumprimento de uma sentença. Jesus venceu lá na cruz do Calvário. Ele venceu as tentações, né? O dragão sempre perdeu. A primeira derrota dele foi lá no Éden, quando ele tentou, e nossos primeiros pais lá, né? Eles foram cair em tentação. Deus não os amaldiçoou, mas a serpente foi amaldiçoada. A primeira derrota foi o quê? Essa maldição que Deus colocou de maneira irreversível sobre ela. E ao longo da história vem sendo derrotada. Por quê? Porque ela não consegue a totalidade. Ela consegue pessoas, né? Pessoas que, pronto, se acomodam, vivem, né? Cai no seu engodo, né? Cai na sua sedução, mas sempre existe um povo que é um remanescente, e é esse povo que é chamado de o povo de Deus. E quando Jesus Cristo vem, né, mais uma derrota. O dragão tentou lá, através de Herodes, matá-lo. Matou várias criancinhas em volta de Belém, mas não conseguiu o quê? Matá-lo. Ele venceu. Posteriormente, foi derrotado de novo o dragão aonde? No deserto, aonde Jesus foi o quê? Venceu, não caindo em nenhuma das suas tentações. A partir daquele momento, você vê que a coisa já muda, porque Jesus falou que, tendo amarrado o valente, ele passa o quê? Saquear a sua casa, né? Expulsar demônios das pessoas, libertar pessoas, deixar pessoas livres pela pregação do Evangelho. Jesus envia o Espírito Santo à sua igreja depois que ele morreu, ressuscitou, chegou nos céus, e ele envia o Espírito Santo na igreja, e do céu também veio o quê? Expulso esse dragão, furioso, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ele não quer que nós saibamos, mas ele sabe. Ele não quer que as pessoas pensem que ele já é um derrotado. Ele quer que as pessoas pensem que existem outras possibilidades, que o jogo está aberto.
mas ele sabe, a palavra de Deus afirma que pouco tempo lhe resta. E ele vai armando, e ele vai procurando o quê? Incitar as pessoas. Hoje, ele não pode enganar as pessoas, porque o evangelho está sendo pregado. Existe uma legitimidade para o evangelho estar sendo pregado. A palavra de Deus está sendo conhecida. Mas a Bíblia afirma que vai chegar um tempo onde esse ser vai ser solto e ele novamente vai voltar o quê? A seduzir as nações. De que maneira? Enfiando na cabeça das pessoas que existe uma possibilidade de derrotar a Deus. Tal como foi lá na época de Babel, né? Provavelmente lá com Nimrod, tal como foi a Síria, tal como foi a Babilônia de Nabucodonosor, o Império Medo-Persa, o Império Greco-Macedônio, o Império Romano. De novo, nós veremos o que? Um império que estará o que? Tentando utilizar ou ocupar o lugar de Deus, mas não vai ter lugar. Ou nós participamos dessa ceia do Cordeiro, onde nós somos convidados, ou então nós vamos ser o que? A comida do grande banquete, onde carne de grandes, pequenos, livres, escravos, né? De todas as pessoas que não se voltaram para Jesus, não se refugiaram nele, serão devorados pelas aves dos céus. É isso que diz o Apocalipse 19. Então não tem jeito de dourar a pílula, não tem jeito de amenizar, né? Existe nesse livro maravilhoso uma advertência muito clara. Se alguém acrescentar alguma coisa nesse livro, as pragas inscritas nesse livro também lhe serão acrescentadas. Se alguém retirar alguma coisa desse livro, o acesso à árvore da vida também vai ser retirado da pessoa que retirar alguma porção desse livro. E isso não foi escrito para assustar ninguém, pelo contrário, é para encher o nosso coração de esperança, porque quem tem fome e sede de justiça, esses serão fartos. Então terminamos aqui na exposição do capítulo 19 e entramos então, né, no capítulo 20 na próxima.